Muito bem, irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Obrigado, pastor Maurício, pela palavra tão oportuna e tão abençoadora. Lucas 13. Vamos ler versos de 1 a 9. Esse texto diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido esta coisa? Ou estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu quero pensar com vocês sobre o tema arrepender e viver, ou não se arrepender e perecer. Meus amados, arrependimento é a grande manchete do reino de Deus. A mensagem do cristianismo começa com arrependimento. Essa foi a mensagem central dos profetas de Deus. Essa foi a mensagem principal de João Batista, o precursor do Messias, que percorreu as regiões do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Essa foi a mensagem de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a mensagem do apóstolo Pedro em Jerusalém, quando pregando um sermão sobre Cristo, o povo que ouvia teve o seu coração compungido e perguntou: o que faremos, irmãos, diante disso? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta foi a mensagem do apóstolo Paulo, que pregando na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, afirmou que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora exige que todos em toda parte se arrependam. Arrepender e viver, ou não se arrepender e perecer. O contexto desta passagem retrata que Jesus já estava falando sobre o juízo vindouro. E agora alguém se aproxima dele nessa mesma ocasião,
Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. A pergunta é: por que esses alguns vieram para Jesus nesse contexto de juízo, trazendo à baila esta informação de que galileus, estou falando do norte de Israel, indo a Jerusalém, que era o local das festas, dos sacrifícios, do templo, enquanto estavam sacrificando, oferecendo os seus sacrifícios lá na cidade de Jerusalém, lá no templo, o governador romano Pôncio Pilatos os matou. E não só os matou com crueldade, mas profanando a religião dos galileus, misturou o sangue deles, assassinados, com o sangue dos animais que eles ofereciam ao Senhor. Qual era a intenção dessas pessoas ao trazerem esta informação para Jesus? Em primeiro lugar, possivelmente, a intenção podia ser colocar Jesus contra Pilatos. Esperavam de Jesus talvez um comentário político que atingisse o governador romano. Jesus levantando a sua voz para denunciar a crueldade, a malignidade daquele gesto de Pôncio Pilatos. Muito provavelmente poderia ser essa a motivação. Talvez uma segunda motivação em trazer essa informação para Jesus era alertar a Jesus sobre o perigo que era esse homem chamado Pôncio Pilatos. Alertar Jesus sobre as atrocidades dele, para que Jesus tivesse cautela e não se envolvesse em qualquer coisa que minimamente estivesse ligado a Pôncio Pilatos, porque poderia Jesus receber o mesmo destino daqueles galileus. Mas em terceiro lugar, talvez essa formação foi trazida a Jesus para especular a culpa maior desses galileus que foram assassinados por Pôncio Pilatos e o sangue deles misturado com o sangue dos animais sacrificados. E aqui é importante entender, porque nós somos especialistas, nós humanos especialistas em conjecturar, em especular. Por que uma determinada tragédia aconteceu com fulano, com Beltrano, com Ciclano? Sentimos-nos muito mais à vontade em tratar de tragédias na vida dos outros e perguntar por quê? Será que ele era mais culpado? Será que ele está pagando uma conta? Será que Deus está pesando a mão? Do que, ao olhar uma tragédia, trazer para dentro de nós a questão: como é que eu estou? Eu que não fui vítima da tragédia, eu que não fui atingido pela violência, eu que sobrevivi a uma catástrofe, eu que estou respirando depois de uma pandemia, eu que não sou um número da estatística da violência urbana. Será que a nossa condição é mais favorável? Será que nós somos mais justos? Será que nós somos mais santos? Será que Deus nos ama mais? Ou será que Deus amava menos aquelas pessoas? Ou será que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que nós que sobrevivemos? O que Jesus está fazendo aqui é nos levando, diante das tragédias da vida, a não olhar para fora, olhar para dentro. A não conjecturar acerca da culpa maior dos que pereceram, mas olhar para dentro de nós e compreendermos que nós somos tão culpados quanto aqueles que pereceram. Talvez é um princípio de sabedoria. Se nós não aprendermos com as tragédias dos outros, talvez precisemos passar pelas mesmas tragédias para aprender as mesmas lições. Lutero se volta para Deus ao ver um amigo dele ser fulminado por um raio.
Não espere um raio cair sobre a sua cabeça para você se humilhar e se quebrantar. Olhe para o que está acontecendo à sua volta, se arrependa. Então, eu quero tirar algumas lições desse texto que passo a mencionar. Primeira lição: nós somos tendentes, diante das tragédias da vida, a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. Veja comigo, por favor, versos 1 e 2. Naquela mesma ocasião, chegando a alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Olha o verso 4. Ou cuidais de que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E a resposta, tanto no verso 3 quanto no verso 5, é a mesma. Não eram, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos amados, eu sou assim e você também é assim. Nós somos assim. É muito mais fácil especular o problema dos outros do que tratar de nós mesmos. Acontece uma tragédia, seja um fenômeno natural, uma enchente, rompimento de uma barragem, um tsunami, um terremoto, e você começa a especular. Por que atingiu aquela cidade? Quantas vezes eu escuto pessoas vinculando isso com algum problema da nação, porque a nação está passando aquela situação, aquele povo é muito pecador mesmo, e Deus está punindo aquele povo. A gente tem essa mania. E você percebe que são dois fatos distintos. Primeiro, um massacre, versículos 1 e 2. Pilatos massacra, assassina, cruelmente, profana a religião. O segundo é um acidente. Estão construindo uma torre. De repente há um desabamento. Não foi nada planejado, não teve nenhuma intenção má, mas aconteceu um acidente. E nós começamos a especular, por que esses galileus foram assassinados? Eram mais culpados do que os outros galileus? Por que essas 18 pessoas morreram no colapso, no desbarrancamento dessa torre? Por quê? Eles eram mais culpados? E Jesus, não, eles não eram mais culpados. Essa situação aconteceu para que você entre dentro de você mesmo e pergunte: meu Deus, eu sou tão culpado quanto as pessoas que morreram. E Jesus diz: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo jeito. Essa tentativa ou essa mania humana é recorrente. Por exemplo, você pega os amigos de Jó. Eles levantaram o problema. Esse Jó está sofrendo porque esse cara errou muito com Deus, ele tem uma vida muito errada, ele pecou muito contra Deus, e alavancam contra ele acusações levianas, libelos acusatórios, chamaram-no de ladrão, chamaram-no de adúltero, chamaram-no de louco, chamaram-no de roubador dos órfãos e das viúvas, porque ele estava sofrendo. Quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os discípulos logo perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para nascer cego? Vocês estão pensando que aquelas pessoas que Pilatos mandou matar e profanou a religião deles eram mais culpados que os outros galileus? Ou vocês pensam que aqueles que sofreram um acidente lá em Siloé eram mais culpados que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, vos digo. Eu também digo: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então preste atenção nisso. Não fique especulando o sofrimento do outro, achando que o outro é mais culpado, que você é melhor que ele. Aproveite essa situação para examinar seu coração. Meu Deus, e se fosse eu, estaria preparado para encontrar-me contigo? Esse é o ponto. Segunda lição do texto. Veja comigo, por favor.
Todos nós somos pecadores culpados, independentemente do que nos acontece na vida ou na morte. Meus irmãos, você conhece gente ímpia que viveu a vida toda, não teve doença, corpo sadio e inédio, próspero financeiramente, filhos educados, família bonita, morreu e teve um funeral esplêndido, caixão de cedro, dezenas de coroas de flores laudatórias, tudo foi lindo, parece. Você viu crente piedoso que tentou magrela a vida inteira? O cara é crente, mas fica doente, bate carro, perde emprego, filho dá problema. O cara chora, sangra. No funeral dele aparece uma meia dúzia de gente. O destino eterno de uma pessoa não está ligado como ele viveu, nem como ele morreu. Você lê a história dos mártires cristãos. Quantos irmãos nossos, sendo piedosos, foram presos, foram torturados. Como o pastor Maurício disse agora há pouco, foram para a cadeira elétrica. Então, o que a Bíblia quer nos alertar sobre isso, meus amados, é que todos nós somos pecadores culpados, independentemente do que acontece na vida ou na morte. No dia 11 de setembro de 2001, eu estava nos Estados Unidos, exatamente quando as torres foram atingidas pelo ataque terrorista, estava exatamente defendendo a minha tese, lá no RTS, onde você também estudou. Foram mais de 3.000 pessoas. Imagina o pânico. Você está no 100º andar e aquele negócio pegando fogo. Não dá para descer. E eu escutei tantas especulações de culpa, de mais pecado, de maior culpa. E é mais fácil especular sobre o sofrimento do outro do que trazer isso para mim mesmo. Meu Deus, eu sou tão pecador, tão culpado como quem morreu. Quem sobreviveu não é mais amado por Deus do que quem morreu. Lá em Jerusalém, Herodes Agripa I passou o fio da espada a Tiago e poupou Pedro para morrer no final da festa. Será que Deus amava mais Pedro do que Tiago? Você sai para uma viagem, o carro tomba, um morre, outro sobrevive. Será que Deus amava mais o que sobreviveu do que morreu? O que Jesus está nos orientando nesse texto é que nós não devemos especular. Porque a vida de uma pessoa e o destino eterno dela não passa por aquilo que como a pessoa viveu e como a pessoa morreu. É possível que alguém que é salvo, está na glória, tenha vivido a vida de tanta tribulação e tenha morrido com grande sofrimento. E é possível que alguém que não andou com Deus e vai perecer eternamente, viveu uma vida tranquila e teve uma morte serena. Terceiro ponto. O arrependimento é o único escape da maior tragédia da vida. Você pode repetir comigo os versos 3 e 5? Vamos lá? Vamos juntos? 3. Não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 5, repetindo. Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. São duas circunstâncias. O primeiro dele é uma tragédia, é um assassinato de um governador cruel que mata as pessoas que estão no templo adorando a Deus e mistura o sangue dessas pessoas com o sangue do seu sacrifício. A segunda cena é um desastre.
que não teve planejamento, que não houve intenção, mas pessoas morreram. O que Jesus quer dizer para essas pessoas que vieram a Ele é o seguinte: quem morre não é mais culpado de quem sobrevive. Quem foi vítima de uma tragédia não é mais culpado de quem foi liberto de uma tragédia. Um acidente, uns morrem, outros sobrevivem. Quem é mais culpado? Todos são igualmente culpados. Todos igualmente precisam se arrepender. Então, é importante entender, segundo Jesus, que existe algo pior, mais grave do que uma tragédia, ou algo pior e mais grave do que um acidente. E o que é mais grave do que uma tragédia e do que um acidente? O pecado. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E hoje, irmãos, nós vivemos uma geração que maquiou o pecado, dourou a pílula. O pecado recebe novos nomes. Mas o pecado é maligníssimo. Ele é pior do que a doença. Ele é pior do que a pobreza. Ele é pior do que a solidão. Ele é pior do que o sofrimento. Ele é pior do que a prisão. Ele é pior do que a própria morte. Porque todos esses males, embora reais, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus no tempo e na eternidade. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E eu sei que essa manchete do reino de Deus, arrependimento, não é uma mensagem palatável, nem popular. E talvez você esteja aqui hoje, quem está nos assistindo, perguntando: mas eu vou me arrepender de quê? Sou uma pessoa boa. Sou um bom cidadão, sou um bom religioso, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom filho, uma boa filha, um bom empregado, um bom patrão, um bom cidadão, até um bom religioso. Eu quero dizer para você que você precisa se arrepender não apenas do que você fala, do que você faz, do que você deixa de fazer, do que você pensa. Você precisa se arrepender de quem você é. Você e eu não somos pecadores porque pecamos. Você e eu pecamos porque somos pecadores. Um pé de laranja não é laranjeira porque dá laranja. E dá laranja porque é laranjeira. O problema do pecado não é apenas uma coisa exterior. É o nosso DNA. É o que nós somos em essência. Então, não há nenhuma pessoa no universo que esteja isenta da necessidade de arrependimento. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem que se arrependa. Ninguém vai ser salvo a não ser que se arrependa. Você pode ser uma pessoa benemérita, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode fazer boas obras, você pode dar dos seus bens para ajudar as pessoas necessitadas, você pode ser uma pessoa que ajuda todo mundo. Nada disso isenta você da necessidade imperativa de se arrepender. Ou arrepende ou perece. Quarta lição do texto. Aqueles a quem Deus outorga privilégios espirituais, destes Deus espera frutos. E aqui eu acho bonito porque Jesus engata uma parábola nesta passagem da tragédia e do acidente, mostrando que arrependimento não é apenas me arrependi. Tem evidência de arrependimento. João Batista diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ler o versículo 6 e 7 para entendermos isso. Toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor:
há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então veja você que agora Jesus começa a mostrar a você e eu como uma figueira. Figueira dá figo, certo? Esse pé de figo está plantado no meio de uma parreira de uvas. E veja você que ela devia ocupar um espaço privilegiado. Receber sol, tirar os nutrientes do solo, e ela ocupa esse lugar especial. E ela tinha que dar frutos. E diz o texto que o viticultor vem há 3 anos procurar fruto nela e não encontra nada. Ela não é árvore de sombra, ela não é árvore ornamental. O seu propósito é produzir fruto. E depois de 3 anos consecutivos que o viticultor vinha e não encontrava fruto nenhum, ele disse: pode cortar. Está ocupando lugar inutilmente. Ela está atrapalhando a videira. Irmãos amados, nós somos como árvores plantados junto às correntes das águas. Você não é árvore nativa. Você foi propositadamente plantado por Deus. Nós ocupamos um lugar especial no plano de Deus. Nós temos vantagens especiais dadas por Deus. Nós precisamos necessariamente produzir frutos. Nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo, nós temos as ferramentas para levar este evangelho aos confins da terra. Somos um povo privilegiado, somos como uma figueira plantado junto à vinha do Senhor, e o propósito é produzir fruto. E o viticultor tem expectativa de ter fruto na nossa vida. Mas aqui é um desapontamento. Ele vai 1 ano, não acha nada, volta no 2º ano, não acha nada, retorna no 3º ano, não acha nada. Isso leva ele a um desapontamento. Então, ele dá uma ordem: pode cortá-la. Pode cortá-la. Então, permita-me a lição. A inutilidade é um convite ao desastre. Agora você vai avaliar o seu coração. Meu Deus, eu estou produzindo fruto? O Senhor me plantou. Me plantou no lugar certo, junto às correntes das águas, no caso aqui, no meio da vinha. Recebi uma atenção especial. O Senhor tem vindo a nós procurando frutos, Ele tem encontrado. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Preste atenção nessa lição. Nada que só extrai pode sobreviver. Aquela figueira estava extraindo para si os ingredientes do solo e não estava produzindo nada. Diríamos nós que essa figueira era como um mar morto. Esse é um dos grandes fenômenos de Israel. Você tem lá o mar da Galileia. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Recebe as águas do Jordão, tem aquele grande lago, o maior lago de águas doces do Oriente, e segue com o Rio Jordão. Tem vida, tem beleza. Mas essas mesmas águas do Jordão desembocam no Mar Morto. E o Mar Morto não distribui água para lugar nenhum. Não tem vida lá. E está secando.
Qualquer pessoa que só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, e não entregue, não distribui, não distribui, não distribui, seca, morre. É por isso que a dieta para uma igreja saudável é uma dieta missionária. Porque nós fomos chamados para sermos enviados. Todos nós somos missionários. Uns ficam na base, sustentando, segurando a corda. Outros descem. Mas todos nós somos o mesmo time, com o mesmo propósito. Nós vamos produzir frutos. Frutos para a glória de Deus. Então, se a inutilidade é um convite ao desastre, só extrair compromete a nossa sobrevivência. Penúltima lição. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, o evangelho da segunda oportunidade. Leia comigo os versos 8 e 9, por favor. Toda a igreja comigo. Vamos juntos? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-lo. Eu gosto dessa expressão: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor. Deixa eu investir um pouco mais nela. Ô amados, sabe o que está aprendendo aqui, que eu estou aprendendo aqui? Que Deus me dá mais uma chance de me recuperar, me restabelecer e cumprir o propósito para o qual Deus me plantou. Hoje eu quero dizer para você que Deus está lhe dando mais uma chance. Mais uma chance. Para você se voltar para Ele. Para você ser útil no reino dEle. Para você ser uma figueira que tenha frutos para a glória de Deus. Hoje Deus está dando a você e a mim esta oportunidade de recomeçarmos com Ele. Oportunidade que deu a Pedro, restaurando Pedro. Oportunidade que deu a João Marcos. Quando abandonou os missionários, agora ele acompanha Pedro para uma viagem missionária e vai se tornar uma grande bênção nas mãos de Deus. Agora preste atenção nisso. Você e eu só permanecemos por duas razões. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. Segundo, por causa da intercessão de Jesus. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá uma segunda chance. E Deus é tão bom conosco que o próprio Filho dele, como o nosso grande sumo sacerdote, está intercedendo por nós, dizendo: Pai, dá mais uma chance para ele. Pai, dá mais uma chance para ele. Pai, dá mais uma chance para ele. Está na hora de você escavar ao seu redor e colocar adubo na sua vida espiritual. De você fazer propósitos diante de Deus para a sua vida espiritual ser frutífera. Não é o bastante você apenas ser um membro da igreja, assíduo. Deus quer mais. Deus vai além. Deus quer que você seja uma árvore frutífera para a glória de Deus. Que o Senhor encontre na sua vida, na minha vida, frutos doces, sazonados para a glória dEle, para o deleite dEle, para a expansão do reino dEle. E sabe, irmãos, Deus tem escavado ao nosso redor, domingo após domingo. Quando você vem a essa igreja, semana após semana, escuta uma mensagem, canta um louvor, participa da congregação dos santos, sabe o que acontece? É Deus escavando ao seu redor, é Deus adubando a sua vida. É Deus dizendo para você: meu filho, eu estou investindo em você.
Eu estou investindo em você. Estou dando mais uma chance para você produzir muito, muito fruto para a glória de Deus. Mas eu termino. Último lugar. Sexta e última lição. Nós vemos aqui no texto que existe uma oportunidade final. Versículo 9 diz: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Prestemos atenção. Se você é um ramo da videira verdadeira, usando uma outra figura de Jesus, duas coisas vão acontecer. Ou ele vai levantar você, ou ele vai podar você, para você produzir mais frutos. Agora, é impossível que você, sendo um ramo, não esteja ligado à videira. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você é de Jesus, você vai produzir fruto. Você vai produzir fruto. Porque quem não produz fruto é cortado. É lançado fora. Existe um limite na paciência de Deus conosco. Chega uma hora que Deus pode dizer: basta, basta. Foi o que Deus disse para Belsazar lá na Babilônia: basta, chega. Foi o que aconteceu com a figueira, que Jesus foi procurar figos e não encontrou. Só tinha folha. E Jesus: pode secar. E ela ficou seca até a raiz. A pergunta que eu quero lhe fazer é esta: qual é a sua condição nesta noite? Você tem produzido fruto? E sabe o que é impressionante no texto? É que o texto termina sem conclusão. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Eu não sei o que aconteceu. A Bíblia não diz. Se naquele último ano, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, na última oportunidade, aquela figueira produziu. E sabe por que não tem conclusão esse texto? Porque esta figueira sou eu, esta figueira é você. Essa resposta tem quem precisa dar sou eu, é você. É uma decisão que você e eu precisamos tomar nessa noite. Eu quero, Senhor, produzir fruto. Eu não quero viver uma vida inútil, infrutífera. Eu não quero ser resultado ou produzir frustração. Eu quero que as pessoas que têm necessidade venham e encontrem frutos dignos da glória de Deus, dignos da salvação dos que se aproximam. Eu quero orar com vocês. E o Senhor está dizendo: deixa mais um ano. É o nosso glorioso intercessor: deixa mais um ano, eu vou investir, vou cavar, vou colocar adubo, vou dar mais uma oportunidade. E o Senhor está nos dando mais uma oportunidade nesta noite. Curva sua fronte, feche os seus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor. Peça a Ele que gere no seu coração arrependimento genuíno, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não há ninguém nesse auditório que não precise desse arrependimento. E o Senhor está aqui para restaurar nossa sorte, para nos dar mais uma chance, para nos tomar pela mão e dizer: filho, eu vou investir em você, porque eu quero que você dê muito fruto, produza muitos frutos. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Tu conheces cada um de nós, Senhor. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro.
Tu sabes, Deus, as áreas da nossa vida que estão secas, sem nenhum fruto. E eu te peço agora em nome de Jesus, que Tu produzas em nós o arrependimento para a vida, a fim de que a nossa vida floresça e frutifique para a glória do Teu nome. Que em vez de nós especularmos sobre a vida dos outros, das tragédias ou acidentes, que nós olhemos para o nosso próprio coração, reconhecendo a nossa desesperada necessidade da Tua intervenção na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, cura nossa esterilidade. Não queremos ser ramos com folhas apenas, queremos frutos, Senhor. Não queremos trazer frustração, queremos que o Senhor encontre em nós frutos dignos do arrependimento. Manifesta o Teu poder e a Tua graça e restaura a nossa sorte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.